Olá, nós somos o Instituto Cafuringa. Meu nome é Carol. O Instituto Cafuringa trabalha com apoio à formação de brigadeiras voluntárias no território, com prevenção e combate a incêndios, mas principalmente com a educação ambiental. No Instituto a gente trabalha com 3 frentes prioritárias, que é a educação ambiental e a cultura. Eu sou o Matheus, sou educador ambiental, sou brigadista voluntário também no Instituto Cafuringa e a gente está aqui junto com o projeto Fogo na Fake para poder trazer um pouco de informação sobre as questões do fogo no Cerrado. Antes da gente começar a falar do fogo no Cerrado, é importante a gente falar sobre a relação entre o fogo e a humanidade. O fogo ele é um grande divisor de águas no desenvolvimento humano e desde que a gente tem o domínio do fogo, muitas habilidades e muitas condutas se diferenciaram do resto do reino animal. Bom, falando de fogo no Cerrado, é muito importante a gente começar com uma grande mística, que é que existe o fogo e a combustão espontânea no Cerrado. Não existe fogo e combustão espontânea, a gente precisa de ignição, a gente precisa de algumas condições para que esse fogo exista. Se a gente for pensar nesse fogo de forma natural, a única condição que a gente tem aqui no Cerrado é o raio. Com a queda de um raio, a gente pode ocasionar aí um incêndio florestal, que logo vai ser controlado pelas próprias condições climáticas, que sucedem um raio, como a chuva, a diminuição da temperatura, o aumento da umidade no ar, entre outras condições que vão regular esse incêndio naturalmente. E fora da perspectiva natural, a gente tem o fogo criminoso. Esse fogo criminoso ele pode ser classificado tanto como doloso como culposo. A gente tem o fogo que pode ser ocasionado através de um incidente, onde uma pessoa está usando fogo de forma imprópria para limpeza de terreno, gerenciamento de resíduos, até mesmo na agricultura, e esse fogo pode acabar se alastrando e se tornando um incêndio florestal. Isso não deixa de ser um crime por não ter a intenção de colocar o fogo na floresta. E existem outros focos de incêndio que são causados de maneira dolosa, que são um fogo que é utilizado com o propósito de desmatamento, com o propósito de incêndio florestal. Esse fogo ele tem algumas relações. Existe uma relação que é muito importante a gente pontuar, que é a relação da especulação imobiliária com o fogo, uma ferramenta de desmatamento que é muito difundida, muito utilizada, apesar de ser muito perigosa. A gente também tem uma relação muito grande com o agronegócio, com as pastagens e com o desenvolvimento do agronegócio. A gente tem uma relação desses incêndios florestais e a gente tem uma relação dos incêndios florestais com o próprio gerenciamento de resíduos dentro de pequenos espaços, às vezes até em espaços urbanos. Na queima de lixo, a gente pode ter possíveis focos de incêndios florestais a partir daí. Então, a primeira coisa que a gente pode alertar é que não existe fogo do nada, não começa um fogo não brota do chão, independente do calor, independente da seca, esse fogo não vai brotar do chão do nada. A gente vai precisar de algumas condições específicas, e essas condições, elas geralmente, 95% dessas, segundo o MAP Biomas, 95% dessas queimadas elas são de origem humana, origem criminosa. Bom, pensando no fogo no Cerrado, é importante também a gente falar sobre essa questão do fogo fazer parte da ecologia do Cerrado. O Cerrado ele foi moldado ao longo da sua evolução pelo fogo. O fogo ele determina inclusive e colabora para a formação de várias fitofisionomias. O Cerrado é um dos poucos biomas onde a gente encontra grandes variedades de fitofisionomias, ou seja, a gente tem formações florestais, formações savânicas e formações campestres em um único bioma. Essas formações elas foram também construídas a partir do fogo, da ecologia do fogo dentro do Cerrado, e existem relações ecológicas do fogo e do Cerrado. Essas relações ecológicas elas são completamente ligadas ao fogo natural. Então, quando a gente está falando de fogo criminoso, a gente não pode considerar essas relações ecológicas porque o regime do fogo criminoso é completamente diferente de um regime de fogo natural, tanto em questão de intensidade, questão de época do ano e questão de condições climáticas quando esse fogo acontece. Independente de falar sobre o fogo no Cerrado ou não, a gente precisa entender que queimar qualquer coisa é um crime ambiental. Esse crime é estabelecido na Lei 9.605, no artigo 41, essa lei é de 1998 e ela traz essa perspectiva onde o fogo, independente de onde ele for usado, seja na pastagem, seja na agricultura ou seja num processo de desmatamento, ele é um crime ambiental. Esse crime ambiental ele pode variar nas questões de pena e multa entre 2 a 4 anos de reclusão e outras especificidades, mas independente de qualquer coisa, colocar fogo é crime. Para fazer uma queima, existem processos. Inclusive, esses processos estão relacionados ao manejo integrado do fogo. É muito comum a gente ver brigadistas fazendo uso do fogo, o uso da queima prescrita, para combater o próprio fogo. Isso é muito importante a gente entender, porque é fácil a gente pensar que brigadistas, bombeiros, IBAMA ou qualquer outra pessoa que esteja fazendo uso do fogo como ferramenta e fogo como queima controlado possa ser confundido com um incêndio ou com um incendiário.
Então, dentro dessa perspectiva do manejo integrado do fogo, a gente consegue entender uma grande diferença entre o que é queimada e o que é incêndio, né? Uma queimada, geralmente, ela tem essa perspectiva, essa nomenclatura relacionada ao controle. Uma queimada, ela é controlada, a gente sabe o que está sendo queimado e a gente tem motivos para que isso seja queimado. Independente se seja feito como uma parte de prevenção do fogo ou como qualquer outro uso que possa ser essa queima prescrita. Diferente de um incêndio florestal. Um incêndio florestal ele não tem controle, ele não tem domínio de dimensão, ele se alastra e segue à mercê da própria floresta e do próprio combustível disponível nessa mata. Então, existe uma grande diferença entre um incêndio florestal e uma queima prescrita. Isso dentro do manejo integrado do fogo é muito importante, porque um dos recursos do manejo é a queima prescrita, e não o único e nem o mais importante. Na verdade, ele é apenas mais uma ferramenta que a gente tem dentro do manejo integrado do fogo e que pode acabar se confundindo aí com os incêndios florestais. Ainda na linha do manejo integrado do fogo, a gente tem a atividade de educação ambiental como prioridade. O manejo integrado do fogo prevê prioritariamente prevenir e não combater somente. No Instituto Cafuringa, a gente costuma dizer que o brigadista ele é o protagonista do manejo integrado do fogo, porque nenhuma das ferramentas utilizadas são possíveis quando você não tem um brigadista como essa pessoa central, né, da prática. O brigadista ele faz o monitoramento dessa área queimada, ele vai fazer também trabalhos com a pesquisa com as universidades, ele vai coletar materiais, ele é quem conhece esse território e principalmente também ele é o agente de educação ambiental que vai estar em contato com a comunidade, dizendo para a comunidade o quanto de risco eles estão correndo e como isso pode ser prevenido. O brigadista ainda não é uma profissão regulamentada, infelizmente hoje o brigadista não existe dentro das profissões regulamentadas. Isso é um grande problema, inclusive pensando na perspectiva da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que foi aprovada agora no ano passado, em julho, 30 de julho se eu não me engano. Essa política prevê várias atividades que são feitas em relação à prevenção. E a gente não tem o brigadista como uma profissão regulamentada para que essa política seja eficientemente aplicada, né? Os incêndios florestais trazem danos muito além do próprio desmatamento. Quando a gente pensa em incêndio florestal, a gente também pensa em coluna de fumaça e a fumaça se dispersando sem limites, né? Então, a poluição do ar também é um dos crimes pautados na Lei 9.605, no artigo 55. E também torna crime, além da queimada, os efeitos colaterais para além da floresta desmatada também. O brigadista florestal voluntário, ele é um agente comunitário e um agente ambiental que geralmente está em torno da comunidade onde os incidentes acontecem. Essa pessoa, além de protagonista do manejo integrado do fogo, ela também é a ferramenta mais importante de educação ambiental. No Instituto Cafuringa a gente trabalha com esse agente ambiental brigadista, sendo esse protagonista fazendo tanto a distribuição desse conhecimento e mitigando os efeitos dessa desinformação, quanto também levando técnicas específicas para lugares que estão mais vulneráveis, como áreas rurais que estão mais distantes, onde as pessoas não conseguem ter acesso a essa informação, mas sempre pautando a prevenção no lugar do combate. A gente costuma entender que a gente combate incêndios florestais porque todo o trabalho de manejo integrado do fogo que deveria ter vindo antes na prevenção, ele falhou. Então a gente entende o incêndio florestal como o processo final de erro, na verdade, né? Quando tudo dá errado, a gente tem um incêndio florestal. Mas existem muitas ferramentas que a gente pode utilizar para que esse incêndio não aconteça. Uma delas é a educação ambiental em todas as esferas possíveis, tanto nas escolas, mas principalmente, né, se tratando de mudanças climáticas, com os adultos, que são os aplicadores desse crime atualmente. A cultura também é uma ferramenta muito importante, tanto as manifestações artísticas quanto a própria cultura local são muito importantes para que a gente possa discutir esse assunto de forma a não excluir o uso ancestral do fogo, né? A gente fala que o fogo é crime, mas ao mesmo tempo o fogo é uma excelente ferramenta, tem sido utilizado ao longo dos milhares de anos aí da existência humana e só precisa ser feito com cautela e dentro das regras que são permitidas dentro da legislação. Bom, e pensando nessa perspectiva da segurança do brigadista, é importante a gente lembrar também que não é todo mundo que combate fogo. Não é só ver o fogo e ir para a linha do fogo, né? Quando a gente fala sobre combate de incêndio florestal, a gente está falando sobre equipamentos de proteção individual, equipamentos de combate e principalmente treinamento. A gente precisa garantir que isso esteja acordado antes de elaborar uma operação no fogo ou pensar em combate a uma linha de fogo, né? Uma das grandes coisas que o Instituto preza é sobre essa formação e a segurança e para colocar brigadistas que estejam aptos a estarem em situações de combate, né?
Bom, dentro do universo das atividades do brigadista, uma delas é o combate e ela é bem perigosa. Então é bem importante que a gente tenha essa consciência de que não é todo mundo que vai para o fogo, não é todo mundo que pode ir apagar um fogo. Independente de que esse fogo chegue na porta das casas, né, a gente saiba que muitas das pessoas das áreas rurais que combatem incêndio, que estão fazendo parte de brigadas voluntárias, eles partem de combates extremamente inseguros, extremamente insalubres e por falta de opção, por ter que combater esse fogo que está chegando na porta de casa, né? A gente comentou também sobre a questão das colunas de fumaça, dessa dissipação, e hoje em dia a gente tem uma realidade, uma verdade de que o incêndio florestal já não é mais um problema ambiental, ele já se torna também um problema urbano, um problema de saúde pública, e já é uma coisa que tem uma esfera muito mais genérica do que algo que está ali dentro do núcleo ambiental, sendo tratado pelos ambientalistas e sendo uma pauta de interesse ambiental, já é uma pauta de interesse global, de interesse da vida, de fato.